Bom, pessoal, continuando o nosso estudo sobre as obrigações de não fazer, o que ocorre se ocorrer, o descumprimento dessas obrigações. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês, para mostrar, como é que foi o raciocínio do legislador e, lógico que vocês não têm que estudar o esquema, mas é só para ficar mais fácil a nossa explicação. Basicamente, você vai se perguntar se o devedor, ao praticar o ato que ele não poderia praticar, se ele teve culpa, Ele era possível evitar de cumprir ou não era? Se ele teve culpa, você vai fazer uma segunda pergunta. Desmanchar o que ele fez é urgente? Então, são as duas perguntas que se faz. Se você falar que não teve culpa, as partes vão voltar ao estado anterior. Mas vamos mostrar isso com exemplos, porque fica mais fácil. O primeiro exemplo vai ter culpa do devedor, mas não vai ter urgência em desfazer o que foi feito. Então, colocando o exemplo aí para vocês, Débora é locatária de Cássia. Pelo contrato, Débora se comprometeu a não efetuar modificações na estrutura do imóvel. Mas Débora derrubou um banheiro para construir um quarto. Ou seja, violou por sua culpa, ao demolir o banheiro, que ela não poderia fazer, obrigação de não fazer. Neste caso, Cássia, que é a locadora, a credora, tem direito. Aí a gente pergunta, teve culpa da nossa inquilina aqui? Resposta, sim. Então, todos os prejuízos que a Cássia tiver, ela vai receber da Débora. Segunda pergunta, é urgente desfazer esse banheiro? Resposta, não. Isso pode esperar, já foi derrubado o quarto mesmo, então a resposta é não. Então, a Débora tem que entrar com um pedido judicial para ser desfeito esse banheiro, e reconstruído o quarto, pela devedora ou até por ela mesma, credora, tá certo? Então, se a locatária não desmanchar esse quarto e reconstruir o banheiro, que ela peça autorização do juiz para fazer essa modificação. Então, é isso o que está lá no 251 do Código Civil. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, desfazer o banheiro, sob pena de desfazer às suas custas, ressarcindo o culpado perdas e danos. Então, como eu disse, Débora vai pagar perdas e danos, que são todos os prejuízos que a Cássia teve, e a Cássia ainda vai pedir para o juiz para que a Débora desfaça aquele banheiro e reconstrua o quarto. Se a Débora não fizer isso, a Cássia vai pedir autorização para o juiz para ela mesma fazer às custas da Débora, Ela, quando eu digo ela, gente, lógico que ela vai contratar um profissional, Então, descumprimenta as obrigações de não fazer agora por culpa da devedora, mas tendo urgência em se desfazer o que foi feito, Então, nosso esquema está aí. Cássio vendeu um terreno para Dayana. O terreno é vizinho ao de sua casa. Por problemas do solo, Dayana se comprometeu, a não edificar seu muro de divisa acima de determinada altura, pois colocaria o imóvel de Cássio em risco. Então, o terreno lá não dá firmeza, É um terreno fofo. Então, construções muito altas podem colocar em risco o imóvel vizinho. Mas Dayana construiu um muro acima do limite. Ela se comprometeu a não fazer e fez, violando a obrigação de não fazer por culpa sua. Ela estava bem consciente, sabia que estava agindo errado e mesmo assim fez. Neste caso, Cássio tem direito. Fazemos aquela pergunta, teve culpa? Resposta é sim. Então, todos os prejuízos que o Cássio tiver, ele vai receber, certo? Então, tem perdas e danos aqui. Segunda pergunta, é urgente desfazer esse muro que está ameaçando ruína? Está ameaçando cair sobre a casa de Cássio? A resposta é sim. Então, olha que interessante, pessoal. O credor, que é o Cássio, pode ele mesmo, independentemente de pedido judicial, desfazer, colocar o muro abaixo, tá certo? Ele pode fazer isso com suas forças ou muito provavelmente vai contratar profissionais, pedreiros e mestres de obra para fazer essa alteração aqui. Então, o Cássio pode fazer justiça com as próprias mãos. É uma das raras situações
onde a gente vê no direito o legislador falando para o interessado, olha, se você quiser, faça com as próprias mãos e depois você entra no judiciário, tá certo? Então, se o Cássio aqui, tendo em vista a urgência, se ele quiser simplesmente colocar o muro abaixo sem nem perguntar para a Dayana, é um direito dele. Mas é lógico também que se ele não quiser esse tipo de briga, ele pode entrar com um pedido judicial para que a Dayana, né, desfaça o muro ou que ele volte essa obrigação para ele, tá certo? Então aí a escolha do nosso Cássio pode fazer. Mas o interessante é que ele pode chegar lá, viu que o muro ultrapassou e ele meter esse muro no chão, tá bom? Onde que está isso? Parágrafo único do 251. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer independentemente de autorização judicial, né? Justiça com as próprias mãos. Interessante. Sem prejuízo do ressarcimento devido. Ressarcimento são as perdas e danos que nós falamos acima. E para encerrar, Roberto, se tiver descumprimento dessa obrigação de não fazer sem culpa do devedor. Como assim? Dulce é locatária de Cíntia. Então, Cíntia é locadora, Dulce locatária. No contrato de locação consta uma cláusula que obriga a Dulce a não modificar o passeio, nem se for para plantação de árvores. Mas a prefeitura notificou Dulce e exigiu que ela plante árvores em frente ao imóvel sob as penas da lei. E Dulce as plantou, violando a obrigação de não fazer, sem culpa dela, porque foi a prefeitura que mandou, né? Então foi o Estado ali que mandou a Dulce agir dessa forma e ela agiu. Então, quais os direitos que Cíntia tem nesse caso? Teve culpa da Dulce? Não. Então, perdas e danos, nem sonhando, né? Se a nossa Cíntia teve problemas, né, prejuízos, outros, ela vai ficar com esses prejuízos. E essa obrigação de não desfazer, ela cai por terra. A locação continua normalmente, mas sem essa obrigação de não modificar o passeio, porque já foi modificado, tá certo? Fundamento disso está lá no artigo 250 do Código Civil, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato. A nossa Dulce não teve culpa, né? E não era possível ela não acatar a prefeitura. A prefeitura ia entrar com ações judiciais, indenizações. Então, o que a Dulce tinha que fazer era obedecer o ente público mesmo, tá certo? Então, é assim que funciona as nossas obrigações de não fazer. Certinho? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.